Time, aqui eu vou tentar trazer as estruturas de como que funciona, né? A estrutura das pessoas, né? De cada profissão ali dentro de uma equipe ágil de tecnologia. E, obviamente, né? Não vou conseguir trazer todos os cenários possíveis, porém eu vou trazer os mais frequentes e o mais comum dentro aí do mercado, ok? E, óbvio, né? Vou trazer aqui também os que aparecem mais em entrevistas. Às vezes a pessoa pergunta sobre essas estruturas de time, ou como você pretende trabalhar, ou como você já trabalhou. E é legal que vocês saibam essas nomenclaturas. E não somente isso, né? Caso vocês comecem a trabalhar como QA, vocês sabem onde vocês vão ficar, mais ou menos, né? Vocês já têm uma noção e não começam ali do nada, né? Então vamos lá. Legal, galera. Essa daqui... Deixa eu arrumar só isso daqui, que isso daqui tá me dando uma agonia absurda. Ok, legal. Agora sim. Então beleza, time. Aqui eu tô trazendo para vocês os profissionais que existem dentro de um time de desenvolvimento, né, de algum produto. Então, normalmente a gente vai ter o desenvolvedor, PO, o UX designer, né, UX/UI, vou até colocar aqui. Não, vou deixar só como UX designer mesmo. O UX designer e o QA engineer, tá? Eu trouxe aqui como QA engineer justamente porque é sobre isso que nós tentamos falar mais, né, aqui na Lume. A gente quer fazer com que você se torne um QA completo, né? Então, a intenção de um QA completo, hoje, na minha visão, é um QA engineer, tá bom? Então vamos começar com isso. Tudo que for azul aqui vai ser um QA, verde vai ser desenvolvedor, então a gente vai seguir aqui para essas regras de cor, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter aqui, nós vamos ter os desenvolvedores, ok? Vou deixar aqui bem pequenininho, vou deixar até deletar aqui, eu vou deixar como dev. São os desenvolvedores. Normalmente, né, o time ele vai ter mais de um desenvolvedor, que vai ser ali, normalmente, entre 3 a 6 desenvolvedores, tá? Já aconteceu sim de eu trabalhar em times que tinham mais desenvolvedores do que isso, mas isso não vem ao caso, tá? E nós vamos ter o nosso QA, a gente vai ter um QA, vamos ter um UX designer, ok? E nós vamos ter um PO. Perfeito. Deixa eu até criar um quadrado aqui em volta, eu vou criar uma seção. Eu vou chamar aqui de time A. Então, estamos aqui time A. Esse daqui é basicamente um time que funciona dessa forma. Então, os desenvolvedores, né, sejam eles front-end, back-end ou mobile, né? Pode ter um mobile, um front-end e 2 back-end, ou pode ter 2 front-end, 2 back-end, ou 3 front-end e 1 back-end. Depende muito da feature que você está trabalhando, tá? E normalmente é justamente sobre isso que eu queria falar. Os times, eles são divididos por features do sistema. Então, por exemplo, né? Eu trabalhava numa empresa na qual o meu time, ele cuidava de toda a parte de login e autenticação dos sistemas. Então, tudo que era relacionado a login e autenticação era meu problema testar. E, obviamente, toda a parte de autorização. E não só isso. Era problema do meu time desenvolver, meu problema de trazer qualidade para o produto e, obviamente, do UX designer trazer ali todos os designs para as nossas features e o PO trazer as demandas. O que é o PO, né? Ele também pode ser chamado de PM. Eles têm uma diferença, tá? Entre eles, mas no mercado atualmente está um pouquinho bagunçado em relação a isso. Eu também não sou profissional de PO, né? Que seria Product Owner ou Product Manager. Então, esse cara basicamente aqui é o dono do produto, né? Ele vai dizer quais são as alterações que a gente tem que fazer no produto, perfeito? E você, como QA, você vai fazer os testes que os desenvolvedores estão fazendo e, além disso, né, você também vai trabalhar juntamente com o UX Designer para validar os layouts que o UX Designer fez. Para quem não sabe o que é um UX Designer, UX significa User Experience e o designer, né, ele é basicamente um designer de User Experience, ou seja, ele vai trabalhar ali, né, fazendo com que o layout, né, que você esteja trabalhando, aquela tela, né, o seu sistema, ele seja fácil para o usuário utilizar. Então ele vai criar um design que é fácil para o usuário utilizar, ok? Isso daqui é um time muito comum, tá? Porém, não é assim sempre que acontece. Já aconteceu algumas vezes de eu trabalhar dessa forma aqui. Ter muitos devs e só eu de QA, dependendo do produto nem precisa de designer. Então peraí, eu vou até fazer assim. Eu vou chamar aqui de time B, tá? Só pra gente entender. Já aconteceu de trabalhar sem UX designer, às vezes não precisa, porque às vezes você tá trabalhando com um sistema que seja só back-end, né? Que seja só a parte de código. Às vezes é só um serviço e não tem front-end, então às vezes você não precisa de um UX no seu time. Mas já aconteceu isso, por exemplo, você ser o único QA para testar o que 8 desenvolvedores estão fazendo, ou até mesmo menos, né? Vamos tentar aqui, pelo menos 5. 8 é realmente muito para um QA.
Então, por exemplo, se você está nessa situação, você como um QA, seria interessante você pedir um para aí. Então, ter 2 QAs. Então, ter uma média aí de 1 QA para 4 desenvolvedores, pelo menos, né? Eu diria que 1 QA para 3 desenvolvedores ou 1 QA para 4 desenvolvedores é ok, dá para trabalhar bem. Eu acho que é a melhor ideia. E esses times funcionam dessa forma. Da onde vem, né, o que o PO está fazendo, né? Da onde que vem as demandas do PO? Por exemplo, o PO ele é o dono do produto. Mas quem que fala para onde que o produto tem que ir, né? Quem que sabe a estratégia da empresa? Essa pessoa, né, no nosso modelo, ela é chamada, vou deixar ela até meio cinzinha aqui, ela é chamada de stakeholder. O stakeholder, ele vai ser a pessoa, tá? Ele pode ser de qualquer área, e ele que vai trazer as necessidades para o PO. O PO vai entender as necessidades do stakeholder e vai mastigar isso para o desenvolvimento, tá? Inclusive, pode ter mais de um stakeholder ou somente um stakeholder para vários times, tá? Isso pode acontecer, é muito comum. Essa estrutura aqui, ela não é necessariamente verdade em todo lugar, pode ser que tenha um stakeholder para cada tipo de produto, né? Aqui é time A, produto A, e o time B, que trabalha com o produto B. Então, recapitulando, né? Aqui, o PO, ele vai falar com o stakeholder, vai entender quais são as suas dores, né? Para onde a gente quer ir com o sistema, o que o produto tem que fazer. Os stakeholders vão falar as dores dele, falar, ó, a gente precisa de um produto que faça X, Y. O PO vai entender e vai mastigar isso e vai trazer para o time de desenvolvimento, que seríamos nós aqui, né? Os QAs, os desenvolvedores, ou os QAs, os designers e os desenvolvedores. A gente vai quebrar todas essas ideias em épico e depois nós vamos criar tasks, né, ou cards, ou tarefas. E a gente vai criar tarefas detalhando exatamente como que funciona. Nesse caso aqui, o QA Engineer, ele pode trabalhar, obviamente, só fazendo teste manual, mas vamos considerar que é um QA Engineer. Então, o trabalho do QA Engineer aqui não é somente testar, né, todas as features que foram desenvolvidas, todas as tasks, todas as atividades que foram trabalhadas, mas também vai criar automação para o contexto do time dele. Essa daqui é a visão 1. Eu vou trazer uma segunda visão, que é a visão que eu estou trabalhando atualmente, e eu já trabalhei em outras empresas assim. Que seria, eu vou até roubar o time A aqui. Eu vou chamar esse daqui de time X. Vai estar trabalhando produto X, e a gente vai ter o time Y. Essa basicamente é a estrutura da minha empresa agora, de como eu estou trabalhando, tá? É muito comum. No caso, a gente não tem um designer para cada um, a gente vai ter só um designer para todo mundo. E a mesma coisa acontece para o QA. No caso aqui, né, eu. Ou melhor, eu vou trazer esse cara pra cá. Aí, perfeito. Então, ó, o que acontece? No caso desse foco aqui, nós temos o QA manual, ele vai fazer os testes manuais do time, e eu, como um QA... Opa, deixei aqui um manual aqui, mas aqui que seria como um QA Engineer. E eu, como um QA Engineer, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para criar automação para todo mundo aqui. E, obviamente, né, eu fico em contato constante com os QAs manuais para poder falar sobre os processos que eles estão trabalhando, como eles estão trazendo esses processos para o time deles, como que eles estão fazendo os testes manuais. A gente faz reuniões semanais, né, para poder se manter alinhados, tá? E isso é muito importante. É muito, muito importante. Então, esse daqui é outro formato de time. Os QAs manuais vão fazer todos os testes manuais e eu, como um QA Engineer aqui na empresa, eu vou criar toda a automação para todo o sistema, tá? Não somente para o produto Y, para o produto X, eu vou criar automação para os dois e talvez, inclusive, se eles tiverem conexões, né? Se o produto X e o produto Y, eles se encontrarem em algum momento, né? Que é muito comum de acontecer, eu também tenho que fazer automação para isso. Então, fazer automação end-to-end, né? Fazer automação aí de integração, trabalhar com toda a parte ali de observabilidade, então tentar trazer ali um SonarQube para ver a qualidade, a cobertura de testes unitários do time. Tudo isso sou eu quem faço, tá certo?